legislação e mecanismos de dependência, e um tópico que a gente separou especialmente para essa aula, que é o papel do técnico de farmácia no uso racional, né? Haja visto que essa aula é dada para técnico de farmácia, né? Bom, conceito 1. Vocês saberiam me dizer a diferença de drogas para drogas de abuso? Alguém pode ligar o microfone para falar, ou vocês não sabem realmente? Drogas poderia ser medicamentos que as pessoas usam de forma terapêutica, e drogas de abuso seriam aquelas drogas ilícitas, como a cocaína. Seria isso? Exatamente. Drogas são qualquer substância natural ou sintética que sejam criadas por pessoas, empresas, enfim, e que quando ela é administrada ou consumida por um ser vivo ou um organismo, ela vai gerar efeitos e vai modificar suas funções, com exceção de substâncias necessárias, né, para a manutenção da saúde normal, como água, alimentos e dentre muitos outros. Já as drogas de abuso é o abuso dessas substâncias ou de outras substâncias também sintéticas ou naturais em excesso. E as principais classes são álcool, cafeína, cannabis, né, como é a maconha, no caso da maconha, alucinógenos também, inalantes, opioides e entre outros. O excesso do uso dessas drogas se dá por conta da ativação do sistema de recompensa do cérebro, que vai ser abordado posteriormente. Eu trouxe só para exemplificar mesmo, eu já acabei falando, eu não tenho rédeas, né? Mas as drogas são realmente os medicamentos, por exemplo, paracetamol, ibuprofeno e dentre muitos outros. O termo droga, ele é muito empregado por causa da tradução de drugs dos Estados Unidos, né? Porque vocês provavelmente sabem que muitas das nossas coisas é derivado dos Estados Unidos, e acaba que o termo drogas é mais a substância, mas a gente utiliza mais fármaco mesmo, porque foi dado esse tom pejorativo ao termo drogas, e drogas de abuso é realmente, né, o uso de anfetamínicos, álcool, nicotina e dentre muitos outros. Agora eu vou passar a palavra para a Clarissa, que vai falar um pouco mais para vocês sobre essa classificação dessas drogas. Gente, vocês conseguem me ouvir direitinho? Que eu mudei aqui pro computador, não sei se dá para me ouvir aqui. Tá dando para ouvir. Ok, obrigada. Oi, gente. A classificação a gente pode dividir principalmente, né, o que a gente geralmente já escuta, que são as drogas lícitas e drogas ilícitas. Que são as drogas lícitas, que são aquelas que são liberadas pela lei. Então, a produção, a comercialização e o uso, eles são regulamentados. Existe toda uma regulamentação, existem leis a serem seguidas e existe até mesmo protocolos de controle de qualidade sobre a cerveja, sobre o cigarro. Tem uma quantidade máxima de compostos que podem ter, tem uma quantidade máxima de, por exemplo, de alguns tipos de contaminantes, de algumas coisas que podem ter dentro dessas drogas, né? E já as listas são aquelas que são proibidas, então a produção, comercialização e o uso, também dependendo do tipo, se constitui como crime. Mas principalmente esse uso não tanto, mas o que se torna crime, né, realmente mais grave, é a produção e comercialização desse tipo de droga. Pode passar. De classificação, né, eu coloquei um pouco bagunçada a ordem, mas vamos deixar as perturbadoras por último. Vocês já tiveram uma aula sobre o sistema nervoso central, né? E se não tiverem tido, o sistema nervoso central, ele é o quê? Ele é constituído pelo o que tem dentro aqui do nosso encéfalo, né? No encéfalo, na verdade, do crânio, o que temos? Cérebro, mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo, e a nossa medula espinal, que são o quê? É quem manda e quem recebe as informações para o nosso corpo. Então, ela que é responsável no sistema nervoso central, o periférico vai
fazer essa coleta e essa distribuição, mas ele que é responsável por todos os sentimentos, os estímulos que acontecem no nosso corpo e essas coisas que a gente sente, né, e que a gente também expressa. Então, essas informações que chegam, essas informações são expressadas pelo nosso corpo. As drogas estimulantes, todas as drogas, na verdade, tanto lícitas quanto ilícitas, quanto medicamentos, quanto as outras drogas que a gente já conhece, né, como drogas de abuso, elas podem entrar nessa classificação. Então, as drogas estimulantes são as que aumentam a atividade do sistema nervoso central. Cafeína, cocaína, anfetamina, elas aumentam, então, o que quer dizer? O trabalho que o seu sistema nervoso central teria, ele aumenta. Então, sintomas são de agitação, dilata a pupila, às vezes tem sudorese, depende muito de cada tipo de droga, né? Mas o padrão é que elas aumentam essa atividade do sistema nervoso central. As depressoras já é ao contrário, elas diminuem a atividade do sistema nervoso central, como álcool, opioides e sedativos. Então você acaba ficando mais lento, diminui. Então você fica mais lento, o raciocínio diminui, o controle inibitório principalmente. O controle inibitório é o controle que a gente tem sobre nossas atitudes, é a gente refletir se, por exemplo, quando o álcool, né, que é mais utilizado geralmente, quando as pessoas bebem, elas às vezes falam besteira, falam coisas que não devem, elas agem de uma forma que não é socialmente aceitável se não tivesse utilizado álcool. Então, ele diminui esse controle inibitório que a gente tem, que se chama controle inibitório, né? E as perturbadoras, elas são uma classificação que ela é bem ampliada. Então, elas são as que modificam a atividade do nosso sistema nervoso central e a atividade dos neurônios. Então, essas drogas são as que vão causar perturbações, que vão causar alucinações, delírios, que nelas estão classificadas o LSD, a maconha, o êxtase. Então, são essas drogas que vão causar esses sintomas mais diferentes. Esses sintomas não, esses efeitos, esses efeitos mais diferentes acerca dos efeitos, né, que ela tem comparado às outras duas. Vão ser padrões muito diferentes, padrões de alucinação, de delírios, são padrões diferentes do que o nosso sistema nervoso central teria, né, os comportamentos que ele teria, as atitudes que ele teria. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bruna e como o Anthony tinha falado lá no começo, né, eu vou explicar um pouco sobre o mecanismo de ação das drogas. As drogas de abuso, ela tem como alvo principal o nosso sistema dopaminérgico, que ele está concentrado mais na área tegmentar ventral e no núcleo accumbens, que é onde estão os nossos neurônios dopaminérgicos. Não sei se vocês sabem, mas o neurotransmissor que é mais regulado nas drogas de abuso é a dopamina. Aí, como é que eles funcionam de uma forma bem geral? Elas vão aumentar de uma maneira artificial os níveis de dopamina, o que vai induzir a sensação de prazer ou a euforia. E aí, essa resposta vai contribuir para o reforço positivo, ou seja, o uso contínuo, né? A pessoa ela vai tomar a substância, os níveis de dopamina vão aumentar, de forma que ela sempre fique, de certa forma, procurando aquele prazer que ela sentiu quando tomou na primeira vez. Pode passar, então. Para explicar melhor, eu vou falar do sistema de recompensa, que o sistema de recompensa ele é composto pelo circuito mesolímbico e, como eu falei anteriormente, inclui o núcleo accumbens e a área tegmentar ventral. O circuito mesolímbico ele é responsável por um prazer mais simbólico, ele diz mais respeito da sensação que você sente quando usa a substância. Então, muita gente, acho que vocês já ouviram alguma pessoa dizer, tipo, por exemplo, que ela bebe porque ela fica mais exibida, fica mais agitada, justamente por essa questão do prazer simbólico, diz mais sobre o que ela sente quando ela usa a substância, e é por isso que acaba motivando as respostas para ela buscar o uso contínuo. E também uma área que ela está ligada com o sistema de recompensa é o córtex pré-frontal, que eu não sei se vocês estudaram isso no sistema nervoso central, mas o córtex pré-frontal ele é responsável por funções executivas, funções mais refinadas. Então, essas questões de controle inibitório, tomada de decisões, está sendo regulada por elas. E aí isso seria um prazer mais cognitivo, que chamam. Certo? Aí, acho que pode passar, Anthony, também. Aí,
Aí, para isso, a gente vai explicar o mecanismo da dependência, porque a exposição repetida vai resultar nas alterações nos circuitos neurais, vai mexer com o sistema de recompensa, e aí vai ocorrer mudanças na plasticidade sináptica. O que é a plasticidade sináptica? É a capacidade que o cérebro tem de formar novas conexões, novas sinapses. Então, ele vai provocar alterações nisso e vai levar aos padrões de uso compulsivo. O que, consequentemente, vai fazer a pessoa acreditar que, ao utilizar aquela droga, vai ser a única forma dela conseguir ter um bem-estar, um prazer, dela conseguir se desinibir, dela ser mais feliz, entendeu? Vai criar essa falsa sensação, mesmo ela sendo prejudicial. Pode passar, então. E aí, em decorrência disso, vai ocorrer um dos mecanismos da tolerância, que é quando o organismo se adapta aos efeitos da droga, exigindo doses progressivamente maiores para obter o mesmo efeito. Então, é como se o cérebro se acostumasse com aquela liberação artificial da dopamina, de forma que ele vai ficar buscando mais para a pessoa sentir aquela mesma sensação que sentiu no começo, aquele prazer inicial. Então, ele vai se acostumando de forma que ela tenha que jogar uma quantidade muito maior de dopamina no cérebro dela para ela conseguir sentir aquilo de novo. Aí os mecanismos envolvidos incluem a regulação dos receptores dopaminérgicos, especialmente o D2, alterações na conectividade entre o córtex pré-frontal e o estriado, o que reduz o controle inibitório, e a tolerância contribui para a escalada do uso e desenvolvimento da dependência. Pode passar, Enter. Aí aqui eu trouxe mais a questão da consequência disso, que é a abstinência, que a gente tem, tipo, que eu falei de reforço positivo lá no começo, né, falando da tolerância. Aqui na abstinência é meio que um reforço negativo, porque a gente vai ter a retirada da substância, né, e aí a abstinência é uma síndrome caracterizada pela manifestação de sintomas tanto físicos como psicológicos, que é meio que uma forma que o corpo tem, eu não sei se eu posso dizer isso, mas tipo de se sabotar para a pessoa voltar ao uso da substância, entendeu? Aí ele tende a consumir a substância novamente para aliviar, o que vai perpetuar esse ciclo das drogas de abuso, né? Porque ela vai usar a substância, os níveis de dopamina vão aumentar e ela vai ficar procurando usar cada vez mais para sentir aquilo. E aí, quando ela decidir parar, o corpo dela vai ficar respondendo a isso, dizendo que ela precisa de mais. E aí, é um dos efeitos negativos. Pode passar, Anthony. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Vanessa. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Então, pessoal, até agora a gente falou sobre drogas de abuso de uma forma mais geral, né? Mas é importante destacar que nem toda droga de abuso, ela foi desenvolvida para ser uma substância ilícita, uma substância recreativa. E, infelizmente, muitos medicamentos, apesar de eles serem desenvolvidos para tratar alguma condição de saúde, eles acabam apresentando também um potencial significativo de abuso. Ou seja, quando eu utilizo esse medicamento de forma inadequada, seja por meio de automedicação, seja por meio de utilizar sem prescrição, sem orientação, ou até em doses muito elevadas, acaba que esse fármaco ele pode também gerar dependência e efeitos adversos graves. E justamente por isso, hoje a gente queria falar rapidinho com vocês sobre um grupo específico de medicamentos, que são os psicotrópicos. Pode passar, Anthony. Mas o que é que são os psicotrópicos? De uma maneira muito simplista, eles vão ser os medicamentos que eles vão ser capazes de atuar diretamente no sistema nervoso central. E justamente por isso eles vão capazes de afetar a função cognitiva, a função emocional, a função comportamental. E por eles terem essa propriedade, eles vão ser as ferramentas mais utilizadas para tentar tratar os transtornos relacionados à saúde mental. Algumas das classes mais comuns de psicotrópicos são, por exemplo, os ansiolíticos, que são os medicamentos que a gente vai utilizar para tentar reduzir a ansiedade. São medicamentos que eles são capazes de promover o relaxamento. Acho que o exemplo mais conhecido dessa classe provavelmente é o clonazepam. Tem também a questão dos sedativos. Os sedativos eles são utilizados para a indução de sono, para a indução de sedação, que é muito útil para pessoas que sofrem com insônia, por exemplo. Um caso de sedativo seria o fenobarbital, por exemplo. A gente tem também os antidepressivos. E, como o próprio nome já diz, eles são aqueles medicamentos que a gente vai utilizar para tentar combater os sintomas relacionados à depressão. Então, aqui a gente tem a fluoxetina, tem a sertralina, a amitriptilina. Então,
dentre os antidepressivos, a gente tem uma classes e mais classes que vão variar entre si dependendo do mecanismo de ação. Tem também os antipsicóticos, e o objetivo deles é tratar os sintomas relacionados à psicose. Então, pessoas que sofrem com alucinações, pessoas que sofrem com delírio, utilizam esse tipo de medicamento. Um exemplo que dá pra gente citar dos antipsicóticos é o haloperidol, que eu acho que é um dos mais utilizados porque ele tem uma margem de segurança muito boa. Outro grupo são os estabilizantes de humor, que são basicamente medicamentos que o objetivo deles vai ser regular os ciclos de humor. Porque, por exemplo, no transtorno bipolar, a gente vai ter aquelas pessoas que vão estar, infelizmente, intercalando entre extremos. Então, ela vai estar sofrendo com episódios de mania ou episódios depressivos. E aí ela utiliza esse estabilizante de humor para garantir que ela vai viver um sistema, emoções mais regulares, entendeu? Ao invés de estar sempre oscilando entre esses extremos. E um exemplo desses medicamentos seria o lítio. Pode passar. E por que é tão importante? Opa, saiu a tela. Pronto, dando continuidade. E por que é tão importante que a gente seja capaz de reconhecer esses medicamentos desse grupo em específico? Porque, devido às propriedades químicas e farmacológicas deles, os psicotrópicos eles fazem parte dos produtos sujeitos a controle especial. E o que esses grupos têm em comum? Eles vão ser basicamente medicamentos que, de uma forma geral, vão apresentar potencial de desvio muito alto. Ou seja, são medicamentos que, apesar de eles terem sido desenvolvidos para tratar essas condições que eu comentei com vocês, a chance de uma pessoa utilizar e desenvolver dependência ou acabar sofrendo com overdose é muito grande. E justamente por isso a gente precisa ter um controle mais pesado quando a gente compara com produtos mais comuns, como, por exemplo, a dipirona. Pode passar. Tá, Vanessa, eu entendi. Os psicotrópicos, eles vão ser esses medicamentos que vão afetar meu sistema nervoso central. E como eles vão afetar meu sistema nervoso central, a chance de eu acabar desenvolvendo dependência é muito alta. E por isso eu preciso controlar. Mas como é que a gente faz esse controle? Quem é o responsável? Como é que isso acontece? No Brasil, esse controle dos medicamentos é feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. E como é que ela faz esse controle? Ela vai analisar aquele medicamento e ela vai analisar o potencial de risco dele. Ou seja, quais as chances que ao utilizar aquele medicamento, a vida do paciente seja afetada de forma negativa. Ou seja, tem risco dele desenvolver dependência, se tem risco dele desenvolver abstinência, etc. E com base nisso, esse medicamento, esse psicotrópico, ele vai ser classificado em listas. Quando a gente fala de legislação, a maior parte do controle especial está descrito na portaria 344 do ano de 98, que é a portaria que vai tratar sobre o regulamento técnico do controle especial. E lá a gente tem que tanto a prescrição quanto a dispensação, elas vão seguir regras muito rigorosas, justamente visando que as pessoas não tenham acesso tão facilitado a esse medicamento para não correr o risco de desenvolver dependência, de gerar vício, de gerar overdose. Então, a gente tem alguns pontos nesse tipo de venda que não tem na maioria dos outros medicamentos. Como, por exemplo, aqui a gente tem a exigência de receitas especiais. Além disso, a venda, a dispensação, ela também é monitorada pelo SNGPC. Os psicotrópicos, dependendo do tipo deles, dependendo do mecanismo de ação, dependendo dos efeitos deles, eles podem ser classificados em 3 listas diferentes, que é a A3, a B1 e a B2. E agora eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada uma dessas listas, só para facilitar a classificação. Pode passar, Bruna. A lista A3 dos psicotrópicos, ela vai englobar os psicotrópicos estimulantes do sistema nervoso central, que é como a Clarissa comentou quando ela estava falando sobre a parte de classificação das drogas de abuso. Então, esses medicamentos, em sua maioria, eles vão ser classificados como medicamentos tarja preta e para serem dispensados eu vou precisar de receita amarela. Um exemplo de medicamentos do grupo A3 é o metilfenidato. Vocês devem conhecer ele porque ele é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento do TDAH, mas ele também é um estimulante do sistema nervoso central. Então, ele precisa ser controlado. Pode passar. Esse é um exemplo de uma notificação de receita A, né, que é do tipo amarela, que é o necessário para a dispensação de medicamentos do grupo A3. E o mais importante comentar em relação a esse tipo de receita é que não só ela, né, não só a do grupo A, mas também a do grupo B e dos demais componentes da lista, é que ela tem que estar em perfeito estado. Então, caso tenha rasura, caso tenha uma letra ilegível, que infelizmente é muito comum,
quando a gente fala sobre médicos, quando tem algum campo que ele não foi preenchido por completo, você não pode aceitar essa receita, não pode dispensar um medicamento em que a receita não esteja em um perfeito estado. Então, isso é um ponto que tem que se atentar muito quando a gente fala da dispensação de medicamentos controlados. Pode passar. O grupo B1 e o grupo B2, ele vai englobar a maioria dos outros psicotrópicos. No caso do grupo B1, ele vai englobar indutores de sono, ansiolíticos, antidepressivos, sedativos, enfim, a maioria deles. E o grupo B2, ele vai ser específico para psicotrópicos que são anorexígenos, ou seja, vão ser psicotrópicos que eles vão ter a capacidade de inibir o apetite. Em ambos os casos, eles vão ser medicamentos considerados tarja preta e que eles vão necessitar de notificação de receita azul para serem entregues. No caso do B1, a notificação azul, e no caso do B2, a notificação azul 2. Pode passar. Esses são os exemplos da notificação B1 e B2, e só ressaltando que, assim como na amarela, não pode ter rasura, não pode ter letra ilegível, não pode ter campo faltando, ou então essa dispensação não pode ser realizada. Pode passar. E para que a gente faz isso, né? Essas medidas, elas existem para garantir que eu vou ter um equilíbrio entre as pessoas que estão de fato precisando daquele tratamento e evitar que novos casos de uso indevido surjam. No entanto, apesar da fiscalização da Anvisa, apesar de a gente ter receitas específicas, apesar de a gente ter um sistema só para isso, ainda tem muitos desafios para a fiscalização, porque infelizmente ainda acontece muito caso de pessoas que conseguem burlar o sistema. E para exemplificar isso, eu trouxe um caso, pode passar, que aconteceu, é um caso que aconteceu no finalzinho de 2023, mas ele só teve o desfecho do resultado em 2024, e consistiu em um estudante de medicina que ela estava tendo muitos problemas para dormir, então ela procura um atendente de farmácia e ela pede medicamentos para dormir. No caso foi o clonazepam, e ela também solicita a morfina. E justamente porque ela não tinha orientação médica, ela não tinha prescrição, ela não teve nada. Ela tinha vontade de dormir e é isso. E aí, ao pedir orientação pro atendente de farmácia, ele simplesmente vende o medicamento para ela, e infelizmente, justamente porque ela não tinha orientação, não fazia ideia do que ela estava fazendo, ela acaba a falecer. Então, esses grupos de medicamentos de controle especial, eu trouxe só um exemplo, né, não é para citar nem nada, mas é para ressaltar que esse é só um dos casos que, apesar de a gente ter uma grande fiscalização, ainda assim vão ter vários e mais casos de pessoas que vão conseguir burlar o sistema que a gente tem e ter acesso a esses medicamentos. Então, o profissional farmacêutico, o técnico em farmácia, ele tem um papel muito importante, como vai ser abordado futuramente, em evitar que casos assim aconteçam. Mas foi vendido sem receita, sem nada? Isso, foi caso de venda ilegal. É um médico. Então, a pessoa solicitava na farmácia e eles só solicitavam a prescrição para o médico. Aí o médico passava a receita sem a necessidade, entendeu? Então, no fim, acabou. Esse não é só um dos casos, a gente trouxe um, mas tem muito caso de venda ilegal. Esse, infelizmente, acabou resultando em overdose, justamente por ser medicamentos controlados, mas tem muitos casos, gente. É bem assustador, na verdade. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Eduarda. Queria só que vocês confirmassem que está dando para escutar direitinho. Ótimo. Como foi abordado já, né, sobre o que são as drogas, o que são os psicotrópicos, o mecanismo de ação, eu acho que vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem como é que funciona a dependência. A dependência dos psicotrópicos, ela ocorre principalmente, como já foi mencionado, devido a alterações no sistema nervoso central. Então, o que é que ocorre? Os níveis, né, de neurotransmissores, principalmente a dopamina, que é o mais afetado, né, por essa classe, ela está muito associada à sensação de prazer, sensação de recompensa. Então, essa dependência, ela pode ser tanto física quanto psicológica, ou a mais comum de todas, que é a associação das duas. O que é, Eduardo, essa dependência física e psicológica? A física é justamente sintomas mesmo, né, do organismo, quando há falta desses medicamentos, né? Muitas vezes advindas já da dependência psicológica, porque a dopamina, ela causa muito essa sensação de
de prazer, de leveza, de felicidade. Então, a pessoa realmente acha que está dependente daquela substância e aí, quando é retirado, né, assim, abruptamente, os sintomas mesmo físicos começam a aparecer. Então, podem ser diversos, né, assim, dependendo do organismo de cada pessoa. Então, pode, sei lá, ir de uma dor de cabeça, febre, até, sei lá, desmaios, convulsões, enfim. Então, assim, ao consumir essas substâncias, a gente tem essa sensação, né, esse prazer, essa euforia e a necessidade, né, de continuar a usar justamente por associar a esses fatores, né? Então, aí vem a dependência. Pode passar. Então, assim, qual é o papel, né, do técnico de farmácia nessa situação? O principal papel, né, de vocês nesse cenário é justamente promover uma dispensação segura, né? Como foi citado aí o caso que a Vanessa falou, é muito importante que seja realmente orientado ao paciente a utilização de uma forma segura, adequada, a importância de seguir, né, os horários certos, as dosagens certas, de não ser abusado a quantidade, né, desses medicamentos que você consome. Muito importante também que o técnico ele consiga identificar a parte química, né, as interações medicamentosas, né, de acordo com cada paciente, e através disso orientar e conseguir acolher. Então, assim, é muito importante sim que você saiba, né, toda aquela parte da química, as interações, as moléculas, enfim. Só que acho que o mais importante que vocês têm que tirar é que quando você está atendendo o paciente, você também tem que ser mais humano, né? Então, ter um olhar mais humano para aquele paciente, entender as queixas dele, porque muitas vezes a gente consegue driblar, né, algumas situações, entendendo e ouvindo, por que o paciente está tendo essa reação? Porque ele está tomando desse jeito, porque ele acredita que esse jeito é o certo, porque ele não teve uma orientação correta. Então, assim, o técnico, tendo, além, né, do papel realmente técnico ali, de saber as fórmulas, entender esse lado mais clínico, né, esse lado mais humano, faz, assim, total diferença nesse processo, né, principalmente nesse uso racional dessa classe de medicamentos e das outras também. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouco, assim, foi um pouco mais rápido, né, para não tomar muito tempo de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, podem colocar no chat ou levantar a mão e falar no microfone. E agora a gente vai passar um pós-teste, né, são as mesmas perguntas que vocês responderam no começo, para a gente ver o que é que vocês absorveram da aula. Então, o link vai ser colocado aqui no chat e a gente vai dar alguns minutinhos para vocês responderem. Gente, outra coisa. Respondam o pós-teste, é muito importante e vai valer a frequência de vocês. Vou passar para a professora Diana para valer a frequência de vocês, tá?